Olá, bem-vindos ao canal Carla e Telma. Eu sou a Telma. Eu sou a Carla. Hoje vamos comentar um filme que nós acabámos de ver. Nomeadamente, como é que se chama esse filme, Carla, que eu agora não me recordo? Só me lembro em inglês. Nappily Yes. Ever After. Também Acho que não é me qualquer recordo coisa do do estilo título. foca-te na tua vida e não no cabelo, em português, de Mas acho Portugal, que mas... o título em inglês faz mais sentido. Pronto, portanto, nós acabámos de ver este filme. No Eu por acaso só soube que este filme ia estrear há relativamente pouco tempo, foi esta semana, e acho que foi ontem que eu te disse que era boa ideia nós vermos o filme em conjunto, para depois partilharmos as nossas opiniões convosco. E é isso que nós vamos fazer hoje. Portanto, este vídeo tem o quê? Spoilers. Se ainda não viram o filme, se calhar não é boa ideia. Se Parem não... aqui e vão ver o filme e depois Sim, voltam. se não têm Netflix, ainda não viram o filme, não têm como ver, podem ver, depois logo se vê. Se não se importarem. Vocês é que sabem, então se tiverem Bom, nós já avisámos. alguns amigos que tenham Netflix, pá, marquem uma reunião e vejam na casa deles ou qualquer coisa. Sim, Arranjem uma maneira. why not? Então façam como o resto de nós e paguem a subscrição do Netflix. Não é? Pronto. Nós vamos então fazer assim um pequeno resumo do filme, por partes, porque o filme tem várias partes. Basicamente estamos a seguir a vida de uma mulher desde a sua infância até à sua idade adulta. E nós vamos então aqui por partes e por situações que nós achamos pertinentes falar. Vamos nos focar nessas situações e vamos aqui desconstruir também um bocadinho, dar a nossa opinião e vamos ver no que Refletir isto dá. pouco sobre as questões que nos chamaram a atenção no filme. Há muitas. Muitas. Nós provavelmente não vamos falar de todas, mas vamos falar daquelas que nós sentimos que são as principais. Pronto, então vamos começar pela primeira parte. E a primeira parte qual é? O filme começa na infância desta rapariga. Como é que ela se chama? Já me esqueci do nome. Violet. Exato. A Violeta. A Violeta. Então o filme começa na sua infância. Ela deve ter mais ou menos uns 8, 9, 10 anos. Não interessa. E começa logo por mostrar situações com as quais nós até nos podemos identificar. Nós começámos a desfrizar o cabelo muito cedo, ou em ter idade começámos a desfrizar o cabelo e a alisar. Sim, Eu comecei aos 16. a alisar quimicamente o cabelo assim muito, muito cedo. E de facto começa com a rotina semanal de esticar o cabelo. Com aquele pente quente, Sim. aquele pente que ia ao Por acaso fogo. nunca estiquei o cabelo Também assim. não, Graças mas a Deus. imagino que não deva ser uma experiência agradável e, bom, enfim. E logo nesta primeira parte há uma coisa que eu agora me lembrei, por acaso nós não apontámos, que a mãe está-lhe a esticar o cabelo e ela dá um grito, sem querer, sem querer. A mãe queima-lhe assim um bocadinho o couro cabeludo e basicamente aquilo que a mãe está a dizer é que ela tem que sofrer para ser bonita. Que é uma experiência que faz parte da experiência de ser mulher e de se ser uma mulher desejável e perfeita. Aliás, nós vamos mencionar esta palavra muitas vezes, estas palavras, perfeição e perfeita, porque são frases, ou são palavras que aparecem com muita frequência neste filme, tipo, do início ao fim, e dá para perceber porquê. Entretanto, há uma segunda, ainda nesta primeira parte, há uma segunda situação com as quais nós podemos também nos identificar, ainda na idade adulta, que ela está numa festa, numa pool party, e não entra dentro d'água, ela é uma miúda. Não entra dentro d'água porque tem o cabelo perfeito, impecável, esticado e segue as instruções da mãe, que é não pode brincar, não pode entrar dentro da piscina, porque ela não pode molhar o cabelo, porque vai estragar todo um trabalho. Pois é. Portanto, E é engraçado que ela nessa parte também fala logo da comparação que ela própria faz com pessoas que têm o cabelo naturalmente liso ou mais liso do que o dela, que não têm o cabelo crespo ou tão encrespado como o dela, porque ela tem um cabelo afrotexturizado, não é? E as pessoas que ela está a ver são brancas, não é? Que têm cabelos lisos ou meio ondulados, meio encaracoladitos, mas nada assim demasiado crespo, como é o caso dela. cabelos que se encaixam dentro do padrão que nós já sabemos qual é. Padrão eurocêntrico. Pronto. Então, ela dá-lhe assim
um vibe, como é normal, numa criança e decide mergulhar e entrar dentro da piscina. E nesta parte é importante dizermos aqui algumas coisas, mas é importante também que vocês depois guardem estas informações que nós vamos dizer aqui, para depois mais tarde podemos fazer algumas observações. Ela decide entrar na piscina e quando entra na piscina, ainda dentro da água, como é óbvio, o cabelo está esticado, ela molha o cabelo e ele fica completamente diferente. E logo de seguida ela ouve comentários negativos em relação ao seu cabelo. Comentários esses que vêm de pessoas ou de miúdos que também estão a brincar na piscina. São crianças que são brancas, têm um cabelo naturalmente liso e logo aí começam a gozar com o cabelo dela ou com o estado em que o cabelo ficou depois de estar molhado. E nós vemos logo na cara dela que ela fica com bastante vergonha e volta a mergulhar porque, lá está, sente tanta vergonha daquilo que se está a passar. Só quer, entre aspas, desaparecer. Pronto. Isto é o que acontece também muitas vezes, ouvimos comentários em relação ao nosso cabelo, desde que tem idade, várias alcunhas, etc, etc. Isto são coisas que depois permanecem durante muitos anos e nós não percebemos porque é que olhamos para o nosso cabelo de uma determinada forma e não nos lembramos que estas coisinhas muito pequenas, que nós achamos muito pequeninas, mas que vão ficando. Sim, achamos insignificantes. Mas não são. Pois. E é engraçado porque nós também já fizemos um vídeo relativo a como ajudar as crianças a ter uma autoperceção sua e do seu cabelo positiva no canal We Love Carapinha. Vocês podem ver esse vídeo aqui, no qual nós, baseado na nossa experiência enquanto crianças que já fomos, tentamos dar algumas dicas para os pais ajudarem as crianças a amar o seu cabelo. É óbvio que estas situações com crianças que estão a ver alguém com um cabelo diferente ou com características diferentes irá sempre suscitar, especialmente nas idades de infância, não é? Irá sempre suscitar determinados comentários, muitos deles ignorantes, pouco informados, etc. Nós não podemos controlar aquilo que as pessoas dizem, mas enquanto pais, se prepararmos os nossos filhos para essas situações potencialmente fragilizantes da autoestima da criança podem tornar-se em situações potencialmente empoderadoras da autoestima da criança. E foi isso que aconteceu no filme. Sim. Infelizmente, a mãe, quando ela depois acabou por sair da piscina, a mãe, em vez de a confortar e de lhe explicar que não havia nada de errado com o cabelo dela, a mãe, a nosso ver, está bastante claro que a própria mãe dela também tem uma autoperceção muito negativa, não é? Que não vê com bons olhos o seu cabelo e que essas imposições todas que ela acaba por fazer à filha acabam por ser, a nosso ver, o resultado dos próprios traumas que ela sofreu enquanto menina, enquanto mulher, e que não quer que a filha passe por essas situações. Então, para evitar que a filha passe por essas situações, ela prefere adaptar a filha àquilo que ela sente que é o esperado, ou que é o desejável, ou que é o perfeito. No entanto, essa autoperceção negativa que a mãe tem, que acaba por transmitir para a filha, de certa forma, mesmo que não seja essa a intenção, acaba, a nosso ver, por perpetuar esta mentalidade de que aquilo que está errado somos nós, ou é o nosso cabelo, ou é o facto de nós sermos diferentes. Nós sabemos que socialmente se vê a diferença de uma forma negativa. Há quem diga, eu não concordo, acho que não. É assim, na realidade, se não fosse verdade, não havia tantos tipos de discriminação como há de pessoas que são diferentes daquilo que é o standard, incluindo nas comunidades que são as consideradas diferentes ou exóticas ou étnicas. Também há esses tipos de discriminação, porque este padrão eurocêntrico aplica-se não só ao cabelo, aplica-se a outras áreas. Tendo dito isto, a mãe então pega nela e leva embora, como se não, tens que te esconder porque tu é que cometeste um erro, tu é que não devias ter feito isto, a culpa é tua, portanto a partir de agora, se não queres passar novamente por esta situação, tens de te proteger e corresponder à expectativa e tentar ser mais
parecida com aqueles que são os desejáveis, que neste caso eram as outras crianças que estavam Aliás, lá a brincar. tanto que ela nessa parte do filme, ela está a fazer, enquanto adulta está a relatar essa parte, ela diz que ela própria, enquanto criança, era o reflexo da perfeição da mãe. Exato. E há outras coisas que são ditas nesta primeira parte, antes de avançarmos para a segunda, que é muito importante nós retermos, e quando virem o filme vocês vão perceber, que a mãe diz-lhe, não de uma forma nada sutil, que ela tem que ser perfeita porque ela vai conquistar o mundo e vai conquistar o homem perfeito. Nós, por acaso, já de uma forma assim, falámos sobre isto também, num outro vídeo que nós temos sobre a Pequena Sereia, em que também chegámos a essa conclusão, que muitas vezes a tendência para se cair no padrão da perfeição é para conquistar o homem perfeito, um homem de sucesso, e a mulher nada mais é do que o suporte para esse homem chegar a um determinado patamar de sucesso e para ser um homem vistoso, que dê nas vistas pelo seu sucesso e não pela sua mulher. Mas para o homem conseguir chegar ou alcançar um determinado... A mulher é um meio para chegar ao fim. Sim, é como se fosse quase um acessório que acompanha o grau de sucesso do homem. Uma bengala. E que é como se a bengala dissesse: eu valho por quem eu apoio ou por quem eu suporto, não é? É como se estivéssemos a colocar, neste caso, outro ser humano, que é a mulher, num patamar de bengala, de apoio, ou de banco, ou como se não fosse uma pessoa, como se não tivesse mérito próprio e não tivesse as suas próprias potencialidades. Mas pronto, tendo dito isto tudo, passemos então à segunda parte do filme. Nesta segunda parte do filme, em que já vemos uma Violet, mulher de sucesso, parece que trabalha numa empresa de sucesso, que até tem bastante voz na empresa onde trabalha, uma pessoa confiante. Uma pessoa muito confiante, que é outra das coisas que nós conseguimos reparar logo aqui no início desta segunda parte, uma mulher muito confiante, que anda com a cara levantada, etc, etc. Mas chama a atenção dos homens e das pessoas à volta. Mas há aqui novamente, há aqui esta palavra que aparece com tanta frequência que é importante nós referirmos, que é a palavra perfeição. A Violet é a perfeição em pessoa, acha ela, aquela perfeição imaculada. E existem personagens que ajudam a perpetuar aqui um bocadinho esta imagem que ela tem. Não só nesta parte, mas ao longo do filme, depois quando tiver a oportunidade de ver o filme. Nomeadamente a mãe dela, que é claramente a personagem principal, que ajuda a perpetuar isto e que nós, como já dissemos anteriormente, sentimos que tem a ver com uma autoimagem da própria mãe que acaba por ser projetada para a filha como um reflexo da mãe, não é? Depois temos também o namorado da Violet, que é o Clint. Certo, o Clint, sim. Que nesta parte não tanto, mas mais para a frente depois dá para perceber. Nesta parte ele sinceramente a mim já me deu alguns indícios. Já, sim. Mas depois mais para a frente torna-se ainda mais claro. Outras personagens que ajudam a perpetuar é, por exemplo, o chefe, ou o patrão, nem sei, da Violet. Nesta parte dá para perceber um pouco e mais para a frente ainda dá para perceber mais, que eles ajudam a perpetuar. Então, nesta fase nós vemos a forma como ela se empenha em ser perfeita, em corresponder a uma determinada expectativa, aquela, no fundo, sente que é aquela que o mundo tem dela, que a mãe tem dela, que o namorado tem dela e que até o patrão tem dela, entre outras pessoas. Então ela coloca-se essa pressão sobre ela própria, de ser perfeita, as coisas estão a resultar e desta forma as coisas estão controladas e eu vou conseguir aquilo que eu quero. Aliás, nesta parte nota-se que as coisas estão muito controladas. Ela própria está muito controlada e controla muito bem tudo aquilo que faz, tudo aquilo que está à volta dela. Só para terem assim uma noção, nós não podemos falar muito. Ela está a dormir ao lado do moço, quer-se dizer, e levanta mais cedo para arranjar o cabelo. E a mãe vai ajudá-la. E depois elas estão lá a comentar qualquer coisa, vamos ficar noivas, etc. E ela é ela que planeia a sua própria festa surpresa, enfim. Dá para perceber que é uma pessoa que controla muito e que tenta controlar muito tudo, quer para que tudo esteja perfeito. No entanto, passemos agora à fase seguinte, que é a fase que nós chamamos a fase da crise. Da crise, sim. Nós não conseguimos controlar tudo, porque nem tudo está sob o nosso controle, não é?
E chega um momento em que todo este esforço para ser perfeito e para corresponder a uma expectativa e fazer um esforço para tentar ser algo que nós sentimos que é aquilo que as pessoas esperam, porque se nós formos aquilo que as pessoas esperam, estamos de certa forma a proteger-nos de nos magoar e de não conseguirmos os nossos objetivos e as coisas que nós queremos. No meio desta tentativa, isto depois acaba por se tornar bastante cansativo e quando os imprevistos acontecem, às vezes é difícil lidar com essa frustração por não se conseguir controlar tudo, porque é a condição humana, nós não conseguimos controlar tudo. Às vezes nem os nossos próprios impulsos parece que nós conseguimos controlar muito bem. Então, tendo dito isto, é óbvio que chega uma altura do filme em que ela não consegue controlar determinadas coisas. Exato, começa com o cabelo. Sim, há uma criança que está a brincar na rua e, sem querer, dá-lhe assim uma mangueirada, aquilo é uma enxurrada de água para cima do cabelo. Ela, naquele dia em que supostamente vai ficar noiva, aquilo ela não podia. Que sim, aquilo não podia acontecer, porque ela tem o cabelo tão perfeito, tão bonito, tão esticado. E ela esforçou-se tanto para chegar ao final do dia com o cabelo assim e, pelas vistas, as coisas não correm como ela gostaria que tivessem corrido, ou seja, sai tudo fora do controle. Ela tem o cabelo molhado, o cabelo não está liso, ela precisa urgentemente de arranjar um cabeleireiro ou a mãe que lhe trate do cabelo e aqui é que as coisas começam a descambar pouco a pouco, porque ela depois vai ao cabeleireiro e depois há um engano e em vez de usarem um condicionador eu nem percebi bem se era condicionador, se era a máscara. Na tradução apareceu condicionador, mas é máscara, provavelmente. Possivelmente é máscara porque ela estava a fazer, estava no calor. Pronto. Pelos vistos trocam a máscara com um desfrizante ou relaxante, ou como quiserem chamar, com químicos. E então ela acaba por ter um problema bastante severo no cabelo, que a impede de ter a imagem perfeita que ela tanto queria. Ela acaba por colocar extensões, não é? Extensões, sim. E fica, mesmo assim, com um aspecto bastante bonito, desejável. Volta a estar tudo controlado outra Volta vez. a estar, exato, tudo controlado dentro do possível, não é? Ela então vai para a festa de aniversário, no qual ela julga que vai ficar noiva, e o namorado dela faz-lhe uma surpresa, mas não era a surpresa que ela estava à espera, porque ela estava à espera de receber um anel, não é? Uma vez mais, referência ao vídeo que nós fizemos sobre a Pequena Sereia. Se não viram, têm mesmo que ver, porque é mesmo, bate assim mesmo certinho. E quando isso não acontece, ela pergunta o que é há de errado comigo, o que é que eu fiz de errado, porque assim como na história anterior que nós contámos que ela estava na piscina e que saltou para a piscina e fez um movimento normal e natural, que é de brincar e de se divertir com outras crianças da mesma idade, e de certa forma foi castigada porque aconteceu-lhe aquilo e ela atribuiu as culpas disso que aconteceu, que é uma coisa natural, não é? Ela atribuiu as culpas a si própria porque a mãe atribuiu as culpas a ela e as pessoas também se começaram a rir dela, então ela achou o problema sou claramente eu. Então nesta situação, uma vez mais, não é? Caso vocês não saibam, mas calculamos que saibam, muitos dos nossos mecanismos de defesa que nós desenvolvemos na infância nós trazemos para a idade adulta, portanto é normal que se nós nos habituamos a autoculpabilizar-nos por situações que aconteceram na infância, é muito natural que esses movimentos ou esse tipo de dinâmicas sejam trazidas para a vida adulta e neste caso acho que é isso que mostra de uma forma bastante explícita até, porque ela acha que o problema dela é ela se calhar não fez o suficiente, o que é que ela fez de errado, onde é que as coisas falharam, ela falhou, onde é que ela falhou, sim. Quer dizer, ela passa uma vida inteira a ser treinada, a ser coordenada para ser perfeita, para conseguir o homem perfeito e no momento exato em que isso supostamente devia acontecer, não acontece, portanto ela falhou, tudo aquilo que ela aprendeu, ou aquilo que ela devia fazer, ou aquilo que ela devia ser, não resultou e a Violet não ficou noiva e a crise instala-se. Porque ela depois acaba a relação, porque numa conversa que ela acaba por ter com o namorado depois disso, ela parte do princípio que ele nunca vai pedir em casamento e então, pronto, a partir daí instala-se a crise e é uma coisa que ele diz nessa parte que é bastante interessante, porque depois vocês vão ver outro Clint, que é, ele nessa parte diz-lhe que ela é demasiado perfeita, né? Que ele nunca a viu a ser mais espontânea, genuína. Que interessante, Clint. Ainda nesta parte da crise, em que parece que as coisas estão todas a correr mal, à Violet, está tudo a sair fora do controle, mais uma coisa que não corre bem, que é o trabalho.
Ela teve um tempo a preparar uma apresentação. A primeira apresentação do mesmo produto correu muito bem, mas a segunda, que é logo após o dia do seu aniversário, logo após estas dificuldades não ter ficado noiva, etc, etc, as coisas no trabalho não correm bem, a apresentação corre super mal e o patrão diz-lhe que ela se calhar merece tirar uns dias e quem vai ficar com aquele trabalho é outra colega, ou Violet. Está tudo a correr mal. E com estas coisas todas a correrem mal, parece que a personagem principal continua a tentar encaixar-se de alguma forma dentro de um padrão aceitável, dentro de uma forma controlada de ser alguém espetacular. Não sei o que é que acabei de dizer, mas enfim. Ela tenta, de alguma forma, mudar o visual, ela teve que é o que acontece, surpreendentemente, que é o que acontece muitas vezes com algumas mulheres. E homens também. Algumas mulheres que terminam uma relação, muitas das coisas que fazem logo a seguir é mudar de visual. Mas às vezes tem mudanças radicais de visual. Ela pinta o cabelo loiro. Nós até gostávamos de ver o cabelo dela pintado de loiro, esticadinho e tal. As amigas não gostaram muito, tentam ali dizer que ela se calhar ficava bem um bocadinho mais ao natural, porque não, aquele visual parece que não é muito ela. Enfim. Depois ela começa a cometer assim uma série de erros, sai à noite, de ações impulsivas que ela antes não fazia, sim, há coisas que ela não fazia antes e que sim. Sente que, ok, tipo, isto tudo que eu fiz não valeu de nada, portanto tenho que fazer alguma coisa diferente, então age assim de uma forma mais impulsiva, mas não necessariamente de uma forma construtiva. Sabes qual é o problema? Quando as pessoas tentam viver de uma forma muito controlada, há um dia que a pipoca frita, mas às vezes frita e são coisas muito extremas. Aqui a mudança de visual não é das coisas mais extremas, podia ser, mas é o que acontece muitas vezes quando somos muito controlados e tentamos ali tapar a panela de pressão, quando não é possível tapar uma panela de pressão. Pinta o cabelo loiro, conhece um rapaz à noite, bebe demasiado, as coisas não correm bem, chega ao final da noite, está bêbada, já não tem um cabelo como gostaria de ter, porque entretanto já apanhou chuva, já tem uma ligeira ondulação, que é aquilo que ela não gosta. Ainda tenta encontrar-se com o Clint, mas ele também parece que já seguiu em frente, gostava tanto dela. Ela vai para casa, continua a beber, dá ali uns passinhos de dança, vê-se ao espelho e aquilo que ela está a ver não lhe agrada de todo. O que é que ela faz? Ela perde o controle e numa ação impulsiva, num momento impulsivo, ela rapa o cabelo.